Então, oficialmente, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Hoje nós vamos falar sobre incidentes de segurança, todo o processo, todo esse combo, todas essas tratativas que diz respeito à gestão do incidente, né? E a obtenção de aprendizagem institucional a partir dessas situações, né? Então, vocês me permitam iniciar a apresentação. Agora é sempre aquele momento mais tenso, será que sobe, será que não sobe? Acho que sim, deu certo? Sim, deixa eu botar no começo, modo apresentação, pronto, ok? Tudo bem? Estão vendo a apresentação? Então vamos lá. Bom, então hoje o tema, como eu disse no preâmbulo, né, parece um samba-enredo, né, incidência, segurança do paciente, gestão, aprendizagem institucional, quer dizer, a ideia é abarcar vários temas que no fundo estão dentro, de um mesmo olhar, de um mesmo assunto, de uma mesma temática. Temática extremamente difícil, extremamente complicada, dolorosa para a instituição, mas que a maturidade institucional nos obriga a encarar de frente diante das próprios, indicadores, das circunstâncias, daquilo que a gente vive no dia a dia da segurança do paciente. Para aqueles que não me conhecem, alguns são amigos antigos, outros mais novos, né, eu sou Alexandre Bonfim, sou médico, formei na turma de 92 da Escola Paulista de Medicina, fiz residência no HC em medicina preventiva, especialização em gestão e saúde pela FGV, e aí pendurei o jaleco, como se fala na gíria, fui fazer área administrativa, MBA em direção de empresa, nada a ver com saúde, pela FAAP. Hoje, estou como avaliador da ONA pelo IBS, né, o Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde, da Alexia, que muitos conhecem, inclusive ela está no Brasil, e tenho aí um cartel, vamos chamar assim, de mais de 90 avaliações de certificação. Então, muito do que os senhores vão ver tem, é claro, um embasamento teórico, um embasamento de literatura, mas também muito tem, de vivência, né, de prática, daquilo que a gente vê nas avaliações, daquilo que a gente, como avaliador, observa as instituições, o sofrimento, as dores, termo que, né, que o pessoal usa, né, também de propaganda, as dores que as instituições têm quando falam da questão, de segurança do paciente. E, trabalho, vocês já conhecem, está ali o nome, ali não, ali, da nossa consultoria, que é a Papaya Azul, tá bom? Então, só para a gente entender um pouquinho o que que é a Papaya Azul, 3, 4 slides de merchandising, enquanto as pessoas estão chegando. Primeiro, o nome não quer dizer nada, não é nenhuma fruta afrodisíaca, não é nenhuma palavra mística, não é uma aquelas coisas de grafologia, não. É um nome para vocês lembrarem, para quando vocês ouvirem falar: "Ah, papai é azul", lembra lá, é a questão do pessoal que trabalha essencialmente com a questão da participação do corpo clínico, a gente tem uma consultoria generalista, mas um olhar sempre muito dirigido para os médicos, né, para o corpo clínico. Então, esse é um dos produtos que a gente tem no portfólio, as nossas palestras de sensibilização. São sempre curtinhas, menores do que essa que a gente vai viver hoje, sempre máximo 40 minutos, uma hora, formato remoto e focado em quem? Nos médicos, tá? Então é aquilo que a gente sabe a dificuldade dos colegas de se juntarem, a falta de paciência, a falta de tempo, a falta de costume, inclusive, de parar para ouvir palestra, etc. e tal. Por isso a gente faz bem resumido nesses temas que acabam sendo, muitas vezes impactantes na estrutura de gestão, do hospital, tá bom? Temos ainda os treinamentos, aí são treinamentos que variam de 4 a 16 horas, né, por exemplo, governança clínica são 2 dias de 8 horas, né, um curso bastante extenso e com um formato, um olhar para a equipe multi, não só para o corpo clínico, atendendo a vários temas aí, um leque bastante grande de cursos e podem ser formato remoto ou in company. O remoto teve seus dias, né, no momento da pandemia, agora a gente está percebendo as instituições querendo cada vez mais o in company, né, querendo encontrar, juntar, trazer as pessoas, conversar, e aí nós temos inclusive a ferramenta das oficinas. O que que é isso? É um híbrido, a gente faz a parte teórica e faz também a parte prática, né, passa visita, conversa com os médicos, discute plano terapêutico, auditoria clínica, enfim, um olhar aí bastante prático, dentro da instituição.
Claro, a gente também faz a preparação para a certificação, né, em várias metodologias, não só ONA, temos clientes JCI, clientes Qmento. Claro que quem a gente prepara, a gente não avalia, não existe conflito de interesse aí no meio do caminho, mas evidentemente, dentro de um olhar de preparação para a certificação. Nós temos todo o corpo nosso de consultores é homologado pela ONA, não sei se vocês sabem disso, a ONA tem um ritual, envolve cursos, apresentação de documentos, etc e tal, para homologar consultores. Então não é qualquer consultor, na teoria, que pode dizer que vai falar sobre metodologia ONA. Nosso time, eu também, inclusive, somos homologados pela ONA, tá. Então, hã, a gente sabe o que está falando dentro da metodologia. Temos o sistema de gestão do corpo clínico, a consultoria nisso, então focado realmente para a estruturação do corpo clínico, a forma de trabalhar, as questões das responsabilidades, construção de regimento interno, comissões obrigatórias, né, com participação médica, avaliação de desempenho do corpo clínico, então todo um pacote, né, de consultoria bastante robusto, esse normalmente é presencial, tá, que a gente faz com visão, com o enfoque na gestão do corpo clínico. Pronto, falei demais já, chega de propaganda, vamos para o assunto. Então, pessoal, qual a nossa agenda? E nós temos vários temas para tratar. Como eu disse para vocês, eles estão intimamente ligados, mas essencialmente nós vamos falar um pouquinho sobre governança clínica, que afinal de contas é o grande guarda-sol onde está tudo isso que nós vamos estar discutindo. Quem são os tais dos eventos adversos? Uma sugestão de fluxo de notificações, algo que a gente sempre, os clientes perguntam, tá, mas e aí? O que que eu faço? Como é que eu trato essas notificações? É bom notificar tudo, qualquer suspiro, ou só as coisas mais graves? Então, né, discutir um pouco essa questão do fluxo de notificação. O famigerado e temido protocolo do disclosure, né, então o que que é isso? Quando usar? Como usar? Hã, em que momento, não é, essa questão do disclosure, vem dentro da história da instituição. Conceitos de segunda vítima, tratativas para a segunda vítima, cultura justa, terceira vítima, construção de planos de ação baseado em engenharia de fatores humanos. Então, entender um pouquinho, afinal de contas, como se comportam os seres humanos e por que aqueles nossos planos de ação tão legais, que começam com as palavras mágicas, treinamento, sensibilização e conscientização, nunca deram certo. E eu não conheço a instituição de vocês, mas eu asseguro que jamais deram certo exclusivamente um curso para fazer as pessoas prestarem mais atenção. Isso simplesmente é inútil, não sou eu quem diz é James Raisin. Outro nome para a gente chamar o nosso curso seria Uma Noite com James Raisin. Vocês vão ouvir a gente falar várias vezes desse simpático senhor, tá bom? Então, nós vamos até pensei em tentar fazer uma coisa meio, biográfica, juntando as passagens, as coisas da vida do James Raisin para a gente porque realmente ele vai aparecer em vários momentos do nosso bate-papo. Claro, é um papa de segurança, né, que não olha só para a saúde, ou talvez não olhe para a saúde, a gente adapta muito dos trabalhos dele, na área, por exemplo, da aviação, é um cara que bastante reconhecido, bastante badalado, e nós vamos entender por quê. Muito bem, então quando a gente fala o princípio de tudo, né, a base de tudo, é a estrutura de governança clínica do seu serviço, do seu hospital, tá? A gente fala serviço porque o que nós vamos discutir vale para hospitais, lógico, para atividade pré-hospitalar, vale para uma clínica de diálise, vale para um consultório odontológico, enfim, qualquer serviço de saúde precisa ter gestão de riscos e eventos, tá? E vai precisar ter algum nível de governança clínica. Então eu trago para os senhores os pilares da governança, o básico, os 6 pilares da governança no modelo original, no modelo do NHS. Por que que eu insisto nisso? Porque hoje em dia, vários países têm seus próprios modelos de governança clínica e não necessariamente seguem esses pilares do sistema de saúde do Reino Unido, tá?
Aqui no Brasil, nós não temos oficialmente, via Ministério, via Anvisa, ANS, enfim, nós não temos um modelo de governança clínica oficial do Brasil. A ONA, muitas vezes, ou a maioria das vezes, recorre, ao modelo do NHS, e vários outros hospitais, vários serviços acabam, olhando para esse modelo, raiz do NHS, faz uma outra adaptaçãozinha e tem ali o seu modelo de governança clínica. O que nós vamos falar hoje, essencialmente, está ali, né, um dos pilares: gestão eficiente de riscos e dos eventos adversos. Então, se eu quero ter uma estrutura de governança clínica, eu preciso necessariamente passar para a questão da gestão desses incidentes em saúde, desses eventos adversos. Vejam que ali do outro lado está a transparência, que também é absolutamente fundamental se eu quero trabalhar nessa área, ok? E outras, por exemplo, educação, claro, existem momentos para treinamento, evidente que sim. A auditoria clínica, que muitas vezes levanta, não é, esse olhar para a segurança, para a identificação, dos incidentes, etc e tal. Então, governança clínica é o grande pilar aonde está, solidificado, ou deve estar solidificado, todo esse nosso sistema de gerenciamento de incidentes. Aqui um exemplo de modelo de governança que tem sido usado aqui no Brasil, versando sobre vários temas, né, todos eles bastante relevantes, mas o primeirão lá, destacado, é a questão de segurança do paciente, gerenciamento de riscos e eventos. Bem, o que nós vamos discutir hoje, pessoal, não é gestão de risco, né? Então, eu sei que muitos trabalham aqui com o núcleo de segurança do paciente, fazem gestão de risco, fazem um olhar ali, sei lá eu, pelo FEMEA, pelo HFEMEA, mapeamento dos riscos dos seus processos, dos riscos, às vezes até eh, setorial, né, não tem importância, desde que mapeie os riscos, a gente, inclusive como avaliador, não fica pegando no pé de: "Ah, não, não, isso aqui não é um risco do setor, é o risco do processo", não. Fazendo alguma coisa já está de muito bom tamanho, usando a ferramenta que vocês quiserem também está de bom tamanho. "Ah, mas eu uso um FEMEA, eu calculo um NPR, eu faço desse NPR um critério de avaliação dos nossos gestores". Opa, legal, bacana, reviso isso a cada 6 meses usando ferramenta de brainstorm. Maravilhoso, mas não é a realidade que a gente vê nas instituições. A imensa maioria das instituições faz o mapeamento de risco um mês antes da visita da certificadora, geralmente faz um copia e cola de algum lugar, e as pessoas muito pouco sabem falar sobre esse mapeamento de risco. De qualquer forma, gestão de riscos é alguma coisa que fica para uma próxima situação. Hoje nós vamos falar dos eventos, né? Aconteceu o incidente de segurança, e nós vamos ver por que que eu estou insistindo nesse nome, né? Porque, justamente, a partir do momento da ocorrência do incidente, e para a ONA e para a OMS, o incidente, ele, dentro da taxonomia, ele é o mais amplo possível, ele vai abordar a circunstância de risco, ONA estou falando, circunstância de risco, near miss, eventos sem dano e todos os eventos adversos, que são os eventos com dano, né. Então, quando a gente fala de incidente, é realmente aquele espirro, né, é aquele pessoal, por exemplo, que recebe todos os medicamentos da farmácia etiquetado, bonitinho, em saquinho, abre tudo em cima da mesa e começa a montar, preparar 4 pacientes ao mesmo tempo e identifica na bandeja com esparadrapo. Ah, então é isso que nós estamos falando, é circunstância de risco. Ou aquele pessoal que quando chega o a viatura lá, o ônibus vindo trazendo os pacientes do interior, pede a identidade de todo mundo ali na porta do ambulatório e começa a fazer as etiquetas, fazer as pulseiras um atrás do outro. O chão molhado que a gente deixa, é lá pelas tantas, eh o barulho, balbúrdia que ocorre na passagem de plantão. Isso é circunstância notificável, circunstância de risco. Então, quando falamos em incidentes, estamos abarcando toda essa patota. Os near miss, né, os quase quase, que algumas pessoas, traduzem erradamente como quase evento, não existe quase evento, né, é uma contradição em termos, evento é evento, então não tem quase evento, o que existe é quase erro, né, então o near miss, a tradução correta é quase erro e não quase evento.
São pequenos detalhes que a gente vai, aos pouquinhos, percebendo na vida e vendo quantas pessoas estão automatizadas dentro do negócio ou quanto elas estão realmente pensando no que está acontecendo. E aí por diante. A rigor, pessoal, tudo isso é notificável, tá? Ainda são notificáveis as vigilâncias. Que vigilâncias? Tecno, hemo, fármaco e biovigilância. Quebrou um aparelho, puxa vida, tecnovigilância. O medicamento parece ser uma pílula de farinha. Já aconteceu, já tive situações dessa, enquanto gestor, inclusive, de ter que comprar outro antibiótico, porque as pessoas dizem: olha, não adianta a gente usar esse antibiótico, não tem nenhum recall de Anvisa, não tem nada, mas não funciona. Isso aqui é farinha, né, isso aqui é nada. Então, ok, vamos lá, vamos notificar, etc e tal, comprar outro lote, etc e tal. Enfim, todas as vigilâncias são circunstâncias que devem ser notificadas e ainda as tais das não conformidades, né, que o pessoal da qualidade adora, ama, e as pessoas da área acham que é um castigo. "Ah, vou abrir uma não conformidade para você", como se diz, "vou te dar com a varinha de marmelo, né, vou te castigar abrindo uma não conformidade para você". Então, as não conformidades também entram dentro desse grande pacote das coisas que precisam ser notificadas. Claro que a não conformidade, aí o alvo é a própria instituição e não exatamente o paciente. Se chegou no paciente, é incidente de segurança, ok? Então, 3 grandes comos: incidente de segurança, vigilâncias e não conformidades. Os 3 notificáveis, tá? E quem notifica? Como funciona essa questão da notificação? Primeira coisa, a tempestividade, né, então quanto mais imediata for essa notificação, mais a situação está, desculpe a palavra, fresca, mais está borbulhando, mais está clara o que está acontecendo. Quando eu deixo passar muito tempo, quando vai passando, aquilo esfria, as versões começam a aparecer e nem sempre eu consigo chegar na realidade dos fatos. Então, quanto mais precoce a notificação, tanto melhor. Existem hospitais que têm ferramentas, né, para, por exemplo, a comissão de prontuários, né, indicar, a incidência ou a suspeita, pelo menos, de eventos adversos, tá. É ótimo, maravilhoso, mas entendam que isso é um processo retroativo, tá. O prontuário, o material vai chegar para a comissão, às vezes 1 mês, 2 meses depois, o paciente já foi embora, aquilo já andou, né, comissão de óbito, a mesma coisa, então essa notificação ela acaba perdendo um pouco dessa, tempestividade. Para quem se notifica, né? Então hoje, a imensa maioria dos serviços, por conta da própria RDC 36, tem lá um núcleo de segurança do paciente, tem ferramentas oficiais, né, dentro dessa estrutura para ser feita essa notificação. Mas, conforme a instituição, estes outros players normalmente são também notificados, né? Quem? O médico assistente, o responsável pelo paciente. Muitos hospitais privados, têm alguma dificuldade nisso, então, puxa vida, ocorreu um evento com o paciente do doutor fulano, contamos ou não para ele? Quer dizer, é um negócio absurdo, né, deve ser absolutamente natural falar com o doutor, é muito importante ele saiba a ocorrência do evento, até para alterar sua conduta, seu plano terapêutico, se for o caso. Então, a questão de notificação, de informação ao médico assistente, bastante, pertinente. Algumas vezes a questão da informação para o responsável do setor, então isso tem que de alguma maneira chegar para o gestor ali, o gestor de área, o gestor do setor, claro, para o escritório da qualidade, que às vezes, na imensa maioria das vezes, trabalha junto com o núcleo de segurança, às vezes é a mesma pessoa, ela vira de lado, ela é núcleo de segurança, ela vira para o outro lado, é escritório de qualidade, não tem, né, gente, não tem cabeça suficiente na instituição para isso ser separado, então acaba indo inevitavelmente para o escritório da qualidade. Em algumas situações, de repente não todas, para a alta direção. Conheço gestores, conheço dono do hospital que fala o seguinte: "Eu quero saber tudo, 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 qualquer coisa, qualquer alteração é para me ligar, nem que seja 3 da manhã, 4, a qualquer momento. Ligou o soro, fez um near miss, quase ligou um soro errado, me liga que eu quero saber o que está acontecendo". Tem gestor que é assim, tem dono de hospital, conheço,
dono do hospital que tem essa pegada, é absolutamente centralizador, controlador, quer saber tudo o que está acontecendo, então é para notificar para ele também. Não, fala: "Não, não, isso aí vocês façam as tratativas conforme a severidade do caso, conforme a situação, a eventual, né, complicação que vocês percebam ali dentro, nós vamos falar um pouco disso, dentro da tratativa e aciona a diretoria, se não, segue o baile dentro das normas do próprio núcleo de segurança. Vai depender muito da maturidade, da confiança, da estrutura, de quanto esse hospital, esse serviço está, acostumado com a questão do evento adverso, com a questão da notificação, ok? Eu costumo dizer que, assim, aqueles serviços bem imaturos, eles viram para nós e falam: "Aqui não acontece evento adverso, não existem". Aí você já percebe que a criatura está fazendo qualquer outra coisa que não seja saúde, né. Ele tem, sei lá eu, uma operadora financeira, ele tem uma usina nuclear, qualquer coisa, né, não é hospital, não é serviço de saúde. Por quê? Porque todos acontecem eventos adversos, alguns falam na proporção, de um para cada 10 pacientes dia, né, o conceito de paciente dia. Então, acontece, tá? E aí, você vai galgando nessa escala de, vamos dizer assim, de maturidade, e aí ele começa a dizer: "Sim, aqui acontece, mas a gente ainda não tem essa manha de notificar, as pessoas se sentem encabuladas, elas acham que vão ser perseguidas, o gestor não notifica porque isso vai virar mais trabalho para ele, né, ele vai ter que analisar, fazer reunião, fazer plano de ação, então ele prefere varrer para debaixo do tapete, faz de conta que não aconteceu nada e a vida segue, né, então é um outro nível. Outro fala: "Não, a gente faz, a gente percebe o evento, a gente notifica, existe uma cultura de quanto mais notificar melhor, aqui as pessoas participam efetivamente da notificação, mas o plano de ação que sai dessas notificações, a análise é muito minhoca, não muda nada, às vezes muda o quê? A gente faz um treinamento, passa uma lista de presença e é isso que o evento gerou, né, um treinamento, sei lá eu, de técnica de diluição, meta 1, higiene de mãos, enfim, um treinamento de alguma coisa que, vamos combinar, a equipe já sabe, já faz e às vezes não faz e assim por diante. E aí um outro que tem uma maturidade um pouco maior que chega e fala: "Não, as notificações elas servem, a gente analisa e elas se transformam em mudanças de processo, em barreiras cada vez mais construídas, a gente agrega, coisas no nosso software ou compra software, faz robô para procurar a melhorar os processos, coloca mais gente, 2 pessoas fazendo a mesma coisa para ampliar o nível de barreira, a gente traz o paciente como barreira, para que isso não volte a acontecer, enfim, muda o jeito de trabalhar, o jeito de funcionar, o jeito de, ver, né, o cuidado a partir, da análise e da tratativa do evento, tá. Então esses são níveis de maturidade, para trabalhar, o evento. E afinal, quem notifica as tais dos incidentes de segurança? Essencialmente, né, qualquer pessoa. E aí vem outra briga, quando a gente fala para os clientes ou às vezes em avaliação: "Tá, mas se o paciente quiser notificar, como é que funciona?". Não, ele vai no saque, ele faz uma queixa. Entendam que incidente de segurança não necessariamente é uma queixa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu posso assistir, né, a queda do paciente do leito vizinho. Que queixa que eu tenho? Ele fez barulho e me acordou? Não, é um evento, então eu preciso ensinar para os meus pacientes e acompanhantes o que são circunstâncias notificáveis, o que são eventos adversos, e eles terem um canal para fazer isso, né. Então percebam um nível de maturidade espetacular de instituições que conseguem fazer isso. E algumas realmente têm, tem lá QR Code no quarto, no posto de enfermagem, na cantina, não sei onde, que você mira ali o QR Code e você abre a plataforma de notificação da instituição. De um modo geral, quem notifica acaba sendo a equipe multi. Existem alguns hospitais ainda que fazem aquela escadinha típica da enfermagem, então, o auxiliar de enfermagem não pode notificar, o técnico não pode, só quem notifica é a enfermeira, né.
isso é minhoca, isso é frágil, né, a gente quer que quanto mais pessoas saibam o que são os eventos, saibam quais são as circunstâncias notificadas e notifiquem. Ah, mas pode acontecer do mesmo evento ser notificado várias vezes. Ótimo! Vão vir várias visões, o que a físio viu, o que a enfermeira viu, eventualmente o que a família viu, e nas instituições que a gente vai aí por aí, o grande desafio é aquela ponta ali, que para mim está à esquerda, que é a notificação por parte do corpo clínico, né. E aí vai uma pegadinha de avaliação, a gente adora avaliar o TI e perguntar para o coordenador ou às vezes para o médico plantonista, quando ocorrem os eventos, como ele notifica, né. A imensa maioria das pessoas surpreendem-se, olha para a gente como se estivesse perguntando uma coisa alienígena, né, ele queria saber, ele está ali pronto para responder sobre score prognóstico, sobre plano terapêutico, mas a questão de sistema de notificação de eventos para os médicos, muitas vezes é um tremendo de um ponto de interrogação, eles não sabem notificar, eles não sabem o que são eventos adversos, e muitas vezes eles não conseguem nem perceber que eles são segundas vítimas dos eventos que acontecem, tá. Então, a inclusão do corpo clínico em tudo isso que nós estamos falando nesta noite, ela é um baita de um desafio para a instituição, né. Então, a gente sabe, os médicos não erram, né, isso não acontece, os problemas eles são derivados dos pacientes, essencialmente, e das famílias e da instituição num último caso, né. Então, fazer com que essa mentalidade consiga enxergar o evento adverso, notificar e percebê-lo, né, eles perceberem como segundas vítimas, é bastante complicado, bastante complexo e desafiador. Muito bem, e aqui eu trago para vocês uma sugestão de um fluxo, de avaliação de evento, tá. Então, é um hospital, cliente nosso, já um pouco antigo, 2017, a gente faz isso há bastante tempo, né. Mas nesse hospital a ideia é qual? Funil, né, então você tem uma boca bem larga, cabe bastante coisa, então caem muitas notificações, essas notificações elas são triadas pela gestão de risco, e neste hospital, a grande divisor de águas é a questão do dano, né. Então, causou dano ao paciente ou não causou dano ao paciente. Se não causou dano, provavelmente estamos diante de uma circunstância de risco, de um near miss, ou de quase erro, ou de um evento sem dano. Se causou dano, esse dano é classificado como leve, moderado ou grave óbito. Como separar um do outro? Nem sempre é tão fácil. O que que eu falo? Eu falo o seguinte: olha, se alterou o plano terapêutico daquele paciente, muito provavelmente você está com um nível, de moderado para cima, né. Moderado, grave, óbito talvez seja o mais dramático, mas o mais fácil, né, ao contrário, né. Infelizmente, né, o que dá mais, tristeza para todo mundo, né, o never event, o que não pode acontecer nunca, acaba sendo óbito, mas também é o mais fácil de perceber, né. Porque o resultado, o desfecho é muito mais evidente. Fica ali meio borderline, você tem a questão do leve para o moderado, do moderado para o grave, como que é essa separação entre eles, né? Qual é essa linha que separa um leve de um moderado ou do moderado do grave? O que eu costumo dizer é o quanto isso afeta o plano terapêutico. O paciente precisou ficar mais um dia internado, precisou ir para a UTI, precisou fazer mais exames, alterou ali a expectativa que era, sei lá, estubar esse cara em 24 horas, não vai dar para estubar, porque ele arrancou o tubo, voltou para o tubo, dessaturou, piorou, voltou para a droga vasoativa, enfim, ele teve uma piora clínica por conta do evento. Esse evento evidentemente vai lá para o lado do grave, né, vai cada vez mais perto do grave. Não, não chegou a alterar o plano terapêutico, na verdade ele praticamente não foi nem percebido, né, só quem percebeu foi a equipe, então não é o near miss, ele aconteceu efetivamente. Ontem estava discutindo com o pessoal de oftalmo, olha que legal gente, nós estávamos apresentando o protocolo de disclosure pelo IBS, para um pessoal, de oftalmologia. E lá pelas tantas a doutora colocou a seguinte situação: beleza, vai lá fazer a catarata, pacientão acordado, né, anestesia local, o médico instala a lente errada. Dioptria errada, né, confundiu, a farmácia ali confundiu na hora de pegar os pacotinhos, os envelopes, as caixinhas da lente e mandou uma lente errada.
Mas o médico na hora ali percebeu que a lente, ele chegou a instalar, falou: "Ixi, não é essa", tirou e pôs a outra certa, né. O que que é isso, né? É um near miss, é nada, falo para o paciente, faço disclosure ou não, claro que o paciente não percebeu nada, ele está lá, né, esperando a cirurgia, só que a cirurgia em vez de durar 5 minutos, durou 7. Quer dizer, então não teve impacto ali nenhum. Então, aí, né, eles ficaram meio chocados, porque eu falei: "Não, não é near miss, é evento com dano, pode até ser dano leve, e sim, cabe disclosure. Obviamente vocês têm que fazer disclosure, tá?" E pensar por que que aconteceu. Certamente aconteceu porque vocês separam todas as lentes por fabricante e não por dioptria. Por quê? Para não confundir, não usar uma lente mais cara num paciente que não tem, cobertura, né. Então, própria estrutura do serviço da farmácia, ela gera essa facilidade em confundir dioptria. Se eu juntasse dentro de um armário todas as dioptrias, sei lá eu qual, 4, 7, 18, 27, não tenho nada de lente intraocular, seria muito mais fácil. Mas não, eles separam por marca para evitar, que um paciente que não tenha direito àquele tipo de lente seja tratado com ela, né. Então uma visão que não é centrada no paciente, é centrada exclusivamente na questão da performance da clínica, na performance financeira da clínica. Moral da história, ali tem uma circunstância de risco, cabe um plano de ação que não é treinar o farmacêutico, treinar a pessoa ali para olhar direitinho qual é o número que está escrito, isso é uma besteira do tamanho de um bonde, mas refazer esse processo, revisitar toda essa estrutura, e obviamente contar para o paciente o que aconteceu, inclusive que não vai mudar nada a vida dele, o problema foi percebido antes de ser feito, o encerramento da cirurgia, né, o fechamento, não vai ter uma reabordagem, está tudo certo, né. Para o hospital sobrou o prejuízo de gastar uma lente desnecessária. Então, nesse serviço, o olhar acaba sendo muito mais focado no quantidade de dano causado ao paciente, e aí para cada um desses slots, para cada um desse tipo, de circunstância, de situação, você tem uma tratativa. Claro que a circunstância de risco, quase erro, sem dano, eles vão ser tratados no seu conjunto, né. Então não é uma andorinha não faz verão, mas 4, 5, 10 vezes que essa circunstância de risco aparece, que esse quase erro aparece, me dão sinais, né. Então, o quase erro, por exemplo, é um sinal claro de burnout da equipe, né. Então você tem ali problemas de, performance que quase estão levando à ocorrência, de um evento, e assim por diante. Então, neste hospital, fechou-se uma tratativa em conjunto para essas situações em 30 dias, o leve e moderado em 7 dias, e o grave óbito vai para a tal da reunião de evento, né. E nessa reunião de evento, aí sim eles aplicam a ferramenta de protocolo de Londres, e neste hospital, nesse momento, 2017, havia ali a decisão, né, da alta direção de aplicar ou não o disclosure, tá. Ainda era algo mais suave, mais primitivo. Hoje não se fala disso, é evidente que se aplica o disclosure, a questão é em qual nível a gente vai estar fazendo. Se já por exemplo, no near miss eu preciso fazer disclosure. Olha, estou aqui para dizer para o senhor que quase nós ligamos um soro errado no senhor. A enfermeira percebeu ali na hora de preparar a medicação que veio trocado da farmácia. É que precisa fazer isso? Agrega? Eu vou ganhar mais confiança ou o paciente vai ficar mais desconfiado do meu serviço? Não sei, são discussões para as pessoas debaterem. Do ponto de vista exclusivamente de ONA, ela fala sobre transparência na divulgação de incidentes de segurança, tá. Então, a rigor, a gente nunca cobra isso dos avaliados, mas fala para eles que se for pegar ao pé da letra o manual, a resposta é sim, teria que fazer disclosure de near miss, tá bom? Muito bem, então nesse hospital o diretor decidia lá se fazia o disclosure ou não, no caso ali sobrava para ele, a diretora ali de enfermagem, conversar com a família, se fosse não, né, a gestão de risco, no final a gestão de risco acompanhava todos os casos, acompanhava os desfechos, dos planos de ação e mandava a resposta para o notificador. Aí fica um negócio super importante, né, que é a questão do feedback.
né? A imensa maioria das pessoas reclama não ter feedback dos eventos que notifica, né? Mesmo aquelas pessoas que notificam anônimo, gostariam de saber: "Tá, mas e aí, o que que deu?". Eu não quero dizer que fui eu, mas eu quero saber o que que deu, quero saber se vai mudar alguma coisa, se foi útil, né, a minha notificação. Isso é natural das pessoas, né? Então, a gente sempre fala para os nossos clientes, procurem formas de feedback, né? Ah, quando esse notificação é identificado, é mais fácil. A identificação anônima, ok, vamos fazer um quadro, vamos fazer um mural, juntar lá 4, 5, 10 notificações, dizer o que que elas, geraram, pronto. É anônimo, alguém lá vai olhar, vai falar: "Ah, não, aquela ali é minha, eu sei que é minha e puxa vida, olha, foi bom mesmo, mudou alguma coisa, melhorou um processo, melhorou alguma coisa". E não querer também fazer, a partir de um evento, 47 planos de ação, mudar praticamente tudo. Não, velho, muda uma coisa, mas muda até o fim e muda alguma coisa que seja robusta. Estava avaliando um hospital da DASA, agora recentemente, eh, no Paraná. E aí, lá pelas tantas, estavam discutindo essa questão de evento adverso, e eles mostram lá uma análise bastante interessante, muito bem feita, um tal bom, realmente muito bom, e eles mostram que de um evento adverso saíram 8 planos de ação. Desses 8 planos de ação, 4 eram treinamentos, né, aí tinha mais 2 que era estudar mudanças, pensar, enfim, alguma coisa, e aí vinha tinha mais um que eu não me lembro que é, um deles era distribuir, aquelas plaquinhas com os sinais vitais, se não me engano, a escala de Mills para todos os colaboradores, da área de internação, para pendurar no crachá. Falei: "Velho, faz só essa, já tá bom. Para outro evento também faz mais uma, não precisa ter 8 planos de ação, sendo que a maioria deles vai dar em nada, e de verdade faz uma, ok, essa é concreta, é robusta, eu vou ter uma plaquinha dizendo lá o Mills, ainda que o sistema calcule, que tenha o robô que olhe, etc e tal, eu consigo um parâmetro só de olhar: "Ah, tá, esse daqui está alterado, esse Mills aqui deve estar alto, preciso chamar o time de resposta rápida". Pronto. Já melhorou, já fez alguma coisa e fez alguma coisa bastante concreta que não é: "Olhe, prestem mais atenção quando forem, colher sinais vitais". Velho, esse tipo de orientação, ele não serve para absolutamente nada, como nós vamos ver James Reison explicando. E aí, pessoal, quando acontece um evento adverso ou, segundo a ONA, um incidente de segurança, eu preciso fazer o protocolo de disclosure, eu tenho que contar para as pessoas, contar para o paciente e para a família a ocorrência do evento adverso, tá? Então, disclosure é uma palavra que a gente ainda não tem tradução, já tentaram algumas coisas aqui para o Brasil, protocolo de participação do paciente, de transparência, da ocorrência de eventos, qualquer coisa do gênero, mas o consagrado ainda é o termo disclosure, que na tradução no dicionário é lá revelação, descoberta, manifestação, enfim, desabrocho, é trazer à luz, né, é você efetivamente trazer, participar as pessoas, informar as pessoas que aconteceu. Então, hoje em dia, não se fala mais ou não se tem cabimento imaginar, varrer para debaixo do tapete as condições, as circunstâncias, os incidentes, os eventos, isso, não cabe, né. Inclusive, qualquer, departamento jurídico que for consciente, né, que for bom, ele vai falar para vocês que, não, não se deve tentar esconder, jamais tentar fraudar prontuário, jamais tentar, ludibriar, ali, enganar o paciente e inventar história para que o paciente não perceba, a família não perceba, tudo isso é horrível, é do mal, né, não é isso que o hospital tem que fazer, o que ele deve fazer é adotar um protocolo de disclosure. Também não quer dizer que qualquer pessoa, a qualquer momento, vai lá chegar no paciente e falar para ele: "Olha, nós fizemos A, B ou C, o senhor precisa fazer uma nova cirurgia, perdemos o seu anátomo, fizemos não sei o quê", ok, são coisas que tem um jeito de fazer, não é no corredor, não é dentro do quarto, não é por qualquer pessoa, existe um protocolo, ou deve existir um protocolo, para se fazer a questão do disclosure, ok?
Qual é esse protocolo? Então, como é que funciona isso daí? Essencialmente, seguindo aí algumas premissas básicas. Primeiro, a questão da identificação, a gente tem que saber exatamente o que aconteceu, com quem, quando, etc e tal. A correção daquele problema imediato, então, significa o quê? Vou precisar fazer um exame, uma tomografia, acionar o time de resposta rápida, vou ter que refazer, colher novamente. Ok, precisamos tomar essas ações para que as coisas, andem, né, o paciente não fique desamparado. Notificar mais rápido possível, documentar muito bem tudo aquilo que está acontecendo e aplicar efetivamente o disclosure. Nós vamos ver como. Então, a questão de identificação, procurar, né, caracterizar o evento adverso, lembrando que evento adverso ele tem algumas características. Ele é o quê? Um risco ou lesão desnecessária e involuntária oferecida ao paciente, tá? Então, não entram aí as tais das complicações. Ah, puxa vida, eu vou colher uma gaso de um paciente acordado. Isso dói, velho. Isso não é um evento adverso, isso dói, né? Talvez eu possa fazer lá pelas tantas um botão, de anestesia, mas eu preciso explicar para o paciente que é necessário, faz parte do exame, e que isso sim causa um incômodo, causa uma dor, não é uma lesão desnecessária, tá? Então, agora, uma flebite é uma lesão desnecessária, né? Correr uma droga vesicante em via periférica, a ponto de expor o paciente, então, ao risco de uma flebite, é uma coisa notificável, então cabe disclosure, ok? É um evento. Quem são os pacientes? Eu ponho até no plural, porque às vezes vários pacientes são acometidos ao mesmo tempo. Existe evento múltiplo. Vou contar para vocês um caso. Estava eu lá trabalhando, também no Paraná, mas em outro hospital, em outra cidade, e lá pelas tantas alguém colocou uma carga na CME, na autoclave, e simplesmente não ligou a autoclave. E quem foi buscar essa carga 2 horas depois, sei lá eu quanto tempo depois, não atentou porque o ciclo não aconteceu e não tinha virado indicadores, não, os integradores, não tinha coisa nenhuma. Moral da história, abriu aquele pacote, compôs as caixas e mandou o material para o centro cirúrgico, né. Material apenas lavado, sem estar esterilizado. Moral da história, contaminou a cirurgia de 10 pacientes, certo? Naquele dia, 10 pacientes fizeram cirurgia com material contaminado, né, somente higienizado, mas não esterilizado. Decisão do dono do hospital. O que vocês acham que aconteceu? Aumenta a dose de antibiótico de todo mundo e se alguém falar alguma coisa, está na rua. É isso, né, resolveu o problema do hospital. Só que não, né, só que não. Esse hospital foi vendido, tudo isso não é mais realidade, hoje tem ONA 3, é um excelente hospital e obviamente esses dirigentes já estão na sua ilha paradisíaca, já ganharam bastante dinheiro e pararam de fazer maldade para as pessoas. Mas por isso que eu digo, pacientes, no plural, claramente definidos, né. Então quem foram esses 10 pacientes que sofreram cirurgia com material não estéril, né. Local, data e hora definidos e, obviamente, os principais envolvidos. Envolvidos não quer dizer culpados, uma coisa muito difícil na nossa sociedade, né, aquela história: "A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser", como diria Homer Simpson. Até Homer Simpson pode citar. Então, a ideia de você não identificar culpados é muito difícil quando a gente pensa em eventos adversos, mas certamente existem envolvidos, tá? É gente, é humano, né, não foi, um espírito, não foi um robô, não foi que fez o medicamento, em paciente trocado, ou que operou o lado errado. Não, foram humanos, né. Então esses humanos são as pessoas envolvidas, não necessariamente as pessoas culpadas. Parece só um joguinho de palavra, mas faz toda a diferença, no jeito de encarar a questão da cultura de segurança. Muito bem, a gente vai corrigir, então o paciente caiu, levanta, né, aquela história, o que que vai ser feito? Vai ser feito uma avaliação médica, um raio-x, uma tomografia, eventualmente um encaminhamento, manobra de ressuscitação, ele teve, sei lá eu, uma reação transfusional, ele teve uma broncoaspiração maciça, enfim, nós vamos ter que tomar condutas, né, condutas ali para
imediatas, para resolver, para melhorar, para tentar mitigar, o efeito do evento adverso, que às vezes continua em curso, né. A gente continua, se a gente não fizer nada, aquele paciente vai continuar sendo confundido com o outro, vai continuar recebendo, medicação fora de horário ou com de outro paciente, enfim, nós precisamos fazer alguma coisa diante daquela situação e tomar uma, imediata ação. Fazer a notificação, a gente já falou bastante sobre isso, documentar todo o caso, nessa documentação falando sempre dos fatos acontecidos, das tratativas que foram dadas, sem incluir nem culpados, como a gente já disse, as sensações e suposições, opiniões e generalizações. Muito comum a gente pegar lá uma notificação, um relato de caso, e vem coisas do tipo: "Já é a terceira vez que eu falo que isso vai acontecer, essa pessoa ela, hã, frequentemente faz esse tipo de coisa, isso só aconteceu porque falta gente, porque o plantão está tumultuado, porque", enfim, eu vou fazendo ali conclusões, generalizações, vou dando a minha opinião e tudo isso, não entra no processo de disclosure. Entende o que eu digo? Não é a minha opinião que eu vou dizer para o paciente ou para a família, né. Nós vamos falar aquilo que aconteceu, o fato, e não a inferência, ok? Utilizar, evidentemente, a ferramenta institucional disponível na né, dentro do núcleo de segurança do paciente. E aí, fazer efetivamente o disclosure. Tem hospitais que têm uma mega estrutura para isso, tem time de disclosure, eles foram treinados, já passaram por simulações, fizeram curso de como dar más notícias, é assim que se fala, né, assim que chama. Tem um ambiente específico para isso, tem a sala da família ou a sala das más notícias, do jeito que algumas pessoas estão chamando de jeito, enfim, tem todo um aparato, outros muito menos condição, menos, maturidade até para esse processo. De qualquer maneira, existe uma técnica para fazer disclosure, né. Não é, como eu falei, no corredor, não é dentro do próprio quarto, não é com o primeiro acompanhante que vocês verem na frente, às vezes nem com o próprio paciente, vai depender muito de quanto aquele paciente consegue realmente entender do processo, está, é dono ali das diretivas do seu atendimento, né. Mas de qualquer forma, o mais importante talvez é o item um. O disclosure, gente, não é para ser feito se o paciente percebeu. Alguns hospitais têm feito isso. "Ah, então espera aí, se o paciente perceber que deu uma coisa errada, eu vou lá e faço o disclosure". Não, não, lógico que não, né. Alguns hospitais ainda fazem isso assim, na notificação colocam lá um quadradinho, se o paciente percebeu, se o paciente mencionou a intenção de ação judicial e se o paciente mencionou ação de rede social. Tá? Se você clicar X em tudo, opa, aquele caso vai direto para o superintendente, vai direto para o maioral. Por quê? Porque é uma bomba relógio que está ali, né? Se o paciente não percebeu, não vai pôr em rede social, porque é lógico, não percebeu, não falou nada de ação jurídica, a gente vai somebody love, vai levando e vamos tocar o barco. Errado, errado, essencialmente errado. O espírito do disclosure não é esse. O espírito é aquele ali, tomar a iniciativa do contato com o paciente familiar. Então, para o hospital, o serviço, ele vai de encontro ao paciente, tenha o paciente percebido ou não, né, para fazer, a questão do disclosure, ok? Se a família for grande ou tiver dificuldades de compreensão, muitas vezes as famílias estão muito envolvidas, muito nervosas, ou são pessoas extremamente simples, elas não têm alcance para conseguir entender. Então, selecionar ali quem é um representante, se não sempre o ideal é o próprio paciente, mas às vezes isso não é possível, muitas vezes isso não é possível. Então, eleger um representante e fazer o disclosure com ele, né? Nunca com plateia. A plateia é a pior coisa, né. Então, claro, você pega ali tem um hospital cliente nosso que faz uns hábitos, assim, muito complicados, a gente até questiona, mas é cliente, a gente tem que, né, bater palma. Fazer essas coisas em anfiteatro, né. Então, põe lá todo mundo, um monte, 40, 50 colaboradores, e aí vai fazer
a análise dos casos, a análise do evento, vira um bate-boca, um acusando o outro, aquela coisa que no final não dá em nada, não melhora nada, não entrega valor nenhum para o paciente. Então, cuidado com o lance da plateia. Sempre interessante, hã, com o próprio paciente ou uma pessoa que vocês escolham. Evidente num lugar privado, né, como eu disse, eh não nada exposto, nada do vizinho do lado, do quarto, no posto de enfermagem, não. Um lugar privado para fazer o disclosure, evidentemente sem celular, né, sem, prestar atenção em outra coisa, distrações dentro daquele processo. Às vezes acontece das pessoas perguntarem se pode gravar, aí você: "Ok, você pode gravar, mas eu também vou gravar", né, é sempre assim que a gente sai dessa situação. Mas de um modo geral, a ideia é um bate-papo, a ideia é fazer algo, sério, mas informal, nada que seja espera aí um pouquinho que eu vou chamar o advogado, advogado do hospital, advogado do paciente, não, se chegou nesse nível, a discussão talvez não seja nem para aquele momento, a discussão é para depois no tribunal, na frente de um juiz, etc e tal, ok? Então, tem entendimento aí de como funciona isso daí. De qualquer forma, nada de distração, naquele momento do disclosure, aquela atividade é a mais importante, mesmo que seja o diretor do hospital. Ele vai ter que engolir a reunião, engolir o celular, o WhatsApp, o que quer que seja, e prestar atenção no que ele está fazendo com o paciente, né, com a família. Sempre em duplo, então a gente nunca faz disclosure sozinho, não existe processo de disclosure sozinho, é no mínimo em dupla, um lugar leva um trio, mas também não é para levar um time de futebol, né, isso coage o paciente, a família, olha, nossa, uma coisa séria, veio 8 pessoas aqui falar comigo, sobre um soro que ligaram errado, espera aí, será que é só isso mesmo? Tá não, uma dupla está mais do que bom, suficiente. Nunca falar em culpados, então outra coisa que os hospitais têm a mania, vai fazer o disclosure e já traz na cabeça de um colaborador na bandeja, né. Então, a enfermeira que fez isso, o técnico já foi demitido, o médico não trabalha mais aqui, já está fora da escala, umas bobagens, tamanho do bonde, que de verdade pode até ser verdade, mas não vai resolver o problema. O problema, via de regra, não são as pessoas, é o processo, é a falta de barreira, é a falta de sistematização, é a questão dos buracos do queijo suíço do James Raisin. Nós já vamos falar do James Raisin mais para frente. E não ser defensivo, não é? Não para se humilhar, não é para abrir espaço para, não, nós vamos estar fazendo tudo que estiver ao nosso alcance para resolver. Velho, você não vai fazer tudo o que está ao seu alcance, você não vai garantir, até a terceira geração, da família sem trabalhar, porque vai dar uma indenização que vai custar o hospital inteiro. Não, não vai, né, então não vai ser defensivo demais, vai falar aquilo que vai ser feito efetivamente, o que é que vai ser trazido de progresso a partir daquele caso. Então, o que falar, né, nós falamos um pouco de forma, agora vamos para o conteúdo. Descreva o que aconteceu, não as opiniões. Por isso que aquela descrição que a gente falou lá atrás, ela tem que estar boa. Se ela estiver cheia de opinião, cheia de inferência, vai ficar cada vez mais difícil. Então, o que aconteceu, né? Então, constatou-se a presença de um corpo estranho na cavidade abdominal após a sua cirurgia. É isso que aconteceu, tá? Quais as consequências? Bom, isso pode levar a uma infecção, uma peritonite, infecção da barriga, da cavidade abdominal, eventualmente pode levar a um quadro de infecção generalizada e potencialmente grave, pode levar até a morte. É isso que tem que ter dito, né. O que está sendo feito para não acontecer isso de novo, para lidar com o evento? O senhor vai precisar sofrer uma nova cirurgia para a gente revisar essa cavidade, fazer a limpeza, retirar esse corpo estranho que ficou lá inadvertidamente, então o senhor precisa ser reoperado com urgência, né. E como que vai garantir que isso não aconteça de novo? Revisão dos protocolos, a instalação, de rotina de raio-x, por exemplo, antes do paciente sair da sala, a contagem rigorosa, eventualmente com uso, sei lá, de RFID, de instrumentais, a revisão das questões ligadas aos tempos cirúrgicos, para que o material, não fique todo para ser contado no final,
né, durante a cirurgia isso já vá sendo feita essa contagem, a fim de que realmente, não fique nenhum tipo de corpo estranho, hã, no paciente. Enfim, o que é que vai ser feito, né, se é que vai ser feito alguma coisa. Não vale: "Vamos mandar embora a instrumentadora". Isso não vai resolver em nada, né. Sentimos muito pelo ocorrido, esperamos que a sua, confiança no nosso hospital não se abale, na sua confiança no nosso cirurgião, doutor fulano, não se abale, ele está também muito consternado com essa situação e também, ratifica a necessidade de ser feito esse procedimento de urgência. Pronto, fiz um disclosure de uma tremenda, de uma bobagem, de uma coisa horrorosa, de uma coisa medonha, que é você deixar material, né, ter um problema aí de sign out, na meta 4, tá. Então, as questões elas precisam ser trazidas para uma forma que o paciente entenda, a família consiga entender e seja trazido, no sentido de que, o que aconteceu, como aconteceu e o que o hospital vai fazer para evitar novas ocorrências com esse paciente e com outros, ok? Entendendo que nós não estamos de um lado contrário do paciente, não é nós contra eles, né. Nós somos os advogados do paciente, a gente quer que dê certo, a gente quer que o paciente tenha uma boa experiência, que ele tenha segurança, qualidade, desfecho clínico, é para isso que nós estamos lá, né. Claro que com isso tudo acontecendo, nós vamos ganhar dinheiro, óbvio, né, ninguém vai trabalhar, somente, né, pela caridade. Algumas pessoas sim, mas não é a imensa maioria. Então, sim, nós queremos sustentabilidade, nós queremos, recursos, né, retorno, enfim, mas essencialmente nós estamos, ligados às questões de qualidade, segurança e experiência do paciente. A prática do disclosure, ele tende a reconstruir a confiança do paciente e manter o bom relacionamento entre o médico e o paciente. Não vale, né, para se salvar, melhor dizer assim, jogar as coisas um para o outro. Então o médico culpa o hospital culpa o médico e fica aquele jogo de empurra, aqui culpa ali, e de verdade ninguém resolve o problema do paciente, ninguém transmite segurança para o paciente, tá. Então, o processo bem estruturado de disclosure, ele tende também a reforçar o relacionamento médico-paciente, que é fundamental para você ter uma experiência adequada, né, dentro de um desfecho clínico também. Nessa reunião de evento, claro, o disclosure ele, pode acontecer antes ou depois, normalmente é depois da reunião de evento, por quê? Porque as instituições querem saber minimamente o que aconteceu, ter um mínimo ali de informação para poder conversar com o paciente, conversar com a família, mas claro, isso não pode demorar muito tempo, nós estamos falando em coisas de 24, 48 horas, para que você tenha uma um olhar aí, talvez antes até, conforme o tamanho da encrenca, né, você precisa fazer essa intervenção, mas essa reunião de eventos, para os eventos mais críticos, eventos mais graves, ela acaba sendo uma prática muito comum. Quem participa, normalmente, as pessoas responsáveis pelos processos envolvidos, núcleo de segurança, escritório da qualidade e, às vezes, os próprios colaboradores envolvidos. Quando a gente olha para o protocolo de segunda vítima do NHS, eles falam que não, que o ideal é não ter, o colaborador envolvido, a segunda vítima envolvida nessa discussão do caso. Porém, ele pode dar informações muito úteis, muito valiosas, então precisa realmente pôr na balança aí se chama ou não para discussão de casa a segunda vítima. Se for aumentar o trauma, se for aumentar a dor, aumentar o problema, certamente não. Se realmente ele vai conseguir colaborar, vai conseguir trazer informações que sejam: "Puxa vida, ninguém viu até agora, mas ele estava ali, ele sabe o que aconteceu", pode nos ajudar, sem dúvida, sim, tá. Então, aí fica realmente, a da sensibilidade da instituição e do caso, a participação da segunda vítima no na discussão do evento, tá bom? Essa investigação, claro, a gente quer, entender aí principalmente a sequência, por isso a ferramenta de Londres é muito usada, aquela questão da timeline, muito bacana, muito legal. A questão se existe, o plano terapêutico e a linha de cuidados estavam adequados ao caso, riscos estavam claramente definidos,
né, deficiência das pessoas, de capacitação, de treinamento, quais barreiras de segurança foram comprometidas e por quê, se houve realmente erro, se houve violação, né, se as pessoas intencionalmente violaram as barreiras de segurança. Daí, dessa investigação, já sair com planos de ação e monitorar todo o processo. Alguns hospitais, alguns serviços, dão reportes para a família e para o paciente de como isso está andando, né. Então, quais foram os planos, quais foram os resultados da investigação, o que está sendo feito, né, qual o que mudou, os equipamentos foram comprados, a técnica nova de se fazer determinada ação, isso vai sendo abastecido, né, alimentado, né, para a família, para o próprio paciente. Para quê? Para que ele também perceba que o que aconteceu com ele serviu de aprendizado e não vai voltar a acontecer, pelo menos não tão grave, não com tanta frequência, é o que o hospital espera, com outras pessoas, né. Então, isso dá, sem dúvida, uma participação acalento. Por que tão difícil? Essencialmente porque a gente morre de medo, né. Morre de medo de quê? Do paciente começar, a gente tem esse negócio de passar visita em UTI. E muitas vezes a gente provoca os colegas, intensivistas falando o seguinte: "Escuta, vamos fazer o round, vamos fazer a visita, vamos trazer o paciente, vamos chamar a família para participar". Muitos não querem, se sentem extremamente ameaçados. E aí a gente percebe que a gente tem mais medo do paciente e da família do que eles de nós, em muitas vezes. Então, os medos são, o principal adversário do disclosure, medo da ação judicial, da mídia, das agressões, né, o paciente perdeu o controle, a família ali, né, bater, xingar, espernear. Sim, é verdade, isso acontece muito até, com os profissionais de saúde, então realmente precisa ter muito traquejo, precisa saber exatamente como falar, como, perceber ali os sinais de que você está diante de uma situação problemática. Outra coisa que faz com que o disclosure seja difícil, essencialmente, é a falta de apoio, né. Então, não é uma prática que é vista com bons olhos por muitos colegas, muitos lugares falam: "Escuta, mas espera aí, eu vou municiar o paciente de provas contra a própria instituição, ele vai pegar isso daí e vai nadar de braçada, vai levar para o juiz, vai arrancar o couro da gente", enfim, fala um monte de coisa. Não é o que os trabalhos mostram, não é o que a jurisprudência tem mostrado, pelo contrário, né, a prática do disclosure mostra boa-fé, eh, não impede, obviamente, ninguém de acessar a justiça, aliás, isso não existe, né, ninguém pode ser impedido de acessar a justiça, não existe isso, assina aqui dizendo que você desiste da ação, não existe nada disso, né. Nós vivemos num Estado democrático de direito, o acesso à justiça é garantia constitucional, então não existe esse lance de: "Ah, assinou o termo de queda, então não há nada que o hospital não vai ser processado". Bobagem, emenda de uma bobagem, claro que vai ser processado. Evidente que lá na frente as consequências, a sentença, se você escondeu, fraudou não, fraudou é crime, né, mas se você escondeu, foi má-fé, ludibriou o paciente, mentiu para o paciente, claro que o juiz vai dar uma canetada do tamanho de um bonde na sua instituição. Se, pelo contrário, você sempre apoiou, você sempre foi às claras, sempre foi transparente, essa caneta geralmente vem mais leve, né, vem mais branda. É isso que se mostra, nas diversas jurisprudências da questão do disclosure. Outro problema é que de verdade, a gente não consegue jurar que nunca mais vai acontecer. Por quê? Porque somos humanos, trabalhamos com humanos, criaturas falíveis, né, ninguém é robô, algumas coisas são, mas a imensa maioria dos trabalhos nos hospitais ainda não são feitos por robôs, então a gente tem muita dificuldade em garantir, né, assinar embaixo, que nunca mais vai acontecer uma queda no nosso hospital. Será mesmo? Será que não está acontecendo agora, né? E talvez subnotificada? Não foi uma queda espetacular que rachou o crânio. Não, mas deu uma escorregada, alterou a estabilidade, já é queda, né? Está notificada? Quem está notificando? Ou a gente não está nem sabendo? Percebam que as coisas são mais sutis do que a gente imagina, tá? E essencialmente,
O grande desafio, o grande problema do disclosure é imaturidade institucional. A instituição não está pronta para fazer isso. Ela não consegue enxergar qualquer utilidade, qualquer melhoria nessa técnica que não venha simplesmente a expor, né, a trazer as vísceras, né, o que está acontecendo de errado na instituição à baila, e isso só pode ser ruim. Não, pelo contrário, a gente tem muito a aprender com isso. Alguns hospitais já venceram essa etapa e conseguem perceber que, falar sobre as coisas que não foram boas, elas podem ser úteis, elas podem nos trazer aprendizado. Bom, porque nós temos que desenvolver a tal da cultura de segurança. É horroroso esse slide, mas afinal de contas, adivinha? James Raisin, né? Então, a noite com James Raisin começou agora. Dentro desse olhar do James Raisin da cultura de segurança, ele valoriza 3 grandes pontos. O primeiro é tudo que nós estamos falando até agora, que chama cultura de comunicação, né? Quem comunica os erros e problemas em qualquer nível deve ser valorizado por isso. Então, não é um problema fazer uma notificação de não conformidade, não deve ser, um sofrimento notificar um evento adverso, né, isso tem que ser algo absolutamente natural. As pessoas, elas trabalham dentro de uma ideia de aprendizado, então, para se ter cultura de segurança, eu preciso que os meus eventos gerem aprendizado. Os erros ou críticas, eles são vistos como oportunidade. E esse aprendizado junto, né, com a comunicação, fazendo esse rodamuinho, esse interface, com a cultura justa, ou seja, as pessoas sabem o que é aceitável ou não de se fazer. Cultura justa não é passar a mão na cabeça de todo mundo, perdoar tudo e dizer: "Ó, puxa vida, você errou o tempo todo, é a terceira, quarta, 10ª vez, é um problema". Não, isso não é cultura justa, tá? Isso é qualquer outra coisa menos justo. O justo é que todos saibam, né, o que é aceitável e o que a organização não vai tolerar. Tem um hospital muito conhecido, top da Newsweek há vários anos, que ele tem algumas máximas, né, dentro do seu trabalho. Uma delas é isso: se você, colaborador, errar e colocar isso às claras, né, fizer a notificação, informar para todo mundo: "Olha, errei, coloquei, sei lá eu, determinado medicamento em outro paciente, errei a dose, prescrevi errado", vamos supor um médico, né, prescrevi errado o medicamento. Se você se manifestar, você é considerado um erro, né, você é a segunda vítima. Porém, se você enganar, tentar dizer que não fui eu, foi a farmácia que dispensou errado. Não, fraudaram minha prescrição. Não, eu não, nunca fiz isso. Imagina que eu ia dar um medicamento errado. Não sei, foi o sistema que errou, a máquina, o robô que errou. Ou seja, você fizer, eh, não assumir, né, a sua o seu erro, ou tiver cometido uma violação, você é forte candidato a deixar a instituição, tá? Então a instituição não quer pessoas que não tenham maturidade suficiente para entender que erram, né? E só não erra quem não trabalha, né? Aquele profissional que não faz nada não vai errar nunca. Todo mundo que trabalha erra. Pronto, né? Em diversas áreas, diversas situações, diversos tipos de trabalho. Eu já errei milhares de vezes. Meu principal erro é condução dos clientes. Por quê? Porque eu xingo o cliente, falo: "Não, em vez de ser", né, a Priscila sabe do que eu estou falando. Em vez de ser, um avaliador que ensina, que fala, eu falo: "Velho, não, vocês estão fazendo tudo errado, não é assim que funciona, não é assim que tem que fazer, desse jeito vocês não vão a lugar algum". Isso choca o cliente, fala: "Poxa vida, meu Deus do céu, que, né, não foi colaborativo", mas é a vida. Muito bem. Então, esse é o modelo do James Raisin. Ele diz que justamente a cultura de segurança não é preencher questionário, não é apresentar esse material, né, para o avaliador, mas é eu conseguir, não que isso não seja importante, claro que é pesquisa de cultura de segurança, tem vários modelos para isso, mas é eu conseguir trabalhar essas 3 vertentes: comunicação, aprendizado e cultura justa, ok? Então, a cultura de segurança do paciente, ela vai se desenvolver a partir de um conjunto
de políticas administrativas, mas também de fatores individuais. Tem gente que não se adapta a trabalhar com segurança, são pessoas destemidas por natureza. Nós precisamos pensar seriamente se essas pessoas são boas ou não para a nossa instituição. Contar um caso. Tinha no tempo que uma das minhas vidas, eu fui diretor administrativo de um grande hospital aqui em São Paulo. E nós tínhamos hospital que atendia basicamente SUS, nós tínhamos dificuldade de material, né, não sei se vocês já viveram isso em algum instante, já tiveram, o desprazer, de ter que cancelar, por exemplo, uma cirurgia cardíaca por falta de fio, né. Quer dizer, nossa, que falta de planejamento, que falta de estrutura, porém, isso era, não sei se ainda é hoje, estou falando de coisa de 20 anos atrás, era relativamente comum, acontecer 1 ou 2 por ano, de que, olha, as cirurgias foram não, a gente tentou comprar, não chegou, fornecedor não trouxe e vai cancelar a cirurgia. Bom, pois é, uma dessas que ia acontecer era de uma criança, né, uma criança com uma malformação congênita, tinha um professor lá fantástico que vinha fazer a cirurgia lá para nós, falando: "Bom, mas não tem o fio que ele precisa, ele só opera com esse fio, não adianta falar para o cara: "Ah, usa outro, usa cadarço de tênis", não velho, tem que ser esse fio aí. E aí foi o chefe de compras, foi lá, fez, aconteceu com o fornecedor. Bom, por fim, trouxe o fio e não cancelou a cirurgia. Aí ele virou para mim e falou: "Nossa, olha, quer saber de uma coisa? Se há uma coisa que eu gosto, que me dá muito prazer, é essa história de no finalzinho conseguir trazer o material e resolver o problema". Eu fiquei assim: "Espera aí, mas o cara é o chefe de compras. Como é que ele sente prazer em deixar a coisa acabar para na última hora chegar e trazer o negócio?". Talvez esse cara não seja exatamente e olha, acabou que ele foi embora e a gente melhorou os estoques, porque era do prazer do cara. Não que ele fizesse de propósito, claro que não, não era mal intencionado, mas ele achava fantástico quando isso acontecia, né. Não chegou o material, ele dava lá as cambalhotas dele, pedia aqui, pedia emprestado lá e pará, era o salvador da pátria, trazia o material e garantia, sei lá eu. Depois a gente foi saber, exame, cirurgia, enfim, uma série de coisas, né, que aconteciam meio que dessa forma. O hospital tinha uma lista de empréstimos gigantesca que não tinha como pagar, e como é que você vai pagar empréstimo no hospital público, né, fazer licitação dirigida? Não pode, né, mas com fornecedor A, B, C, aí pronto, né. Comportamento temerário, né, não dá para ter um chefe de compras que tem prazer em ver as coisas chegarem no limite, na quebra de estoque, não tem como, tá. Então, tem a ver com fatores individuais, mas também políticas administrativas, tá. Ela é um produto, de valores, atitudes, percepções e competências. Está envolvida com comunicação, confiança e ações preventivas. Nós entendemos muito pouco de cultura de segurança, nós, indústria de saúde. Indústrias mais desenvolvidas, como a própria aeronáutica, o Grupo DOR está fazendo agora, ele ideia com um rapaz aí, dentro da Semana de Segurança do Paciente, esse link, né, saúde e aviação. Isso já é antigo, já várias pessoas tentaram. Eu costumo meio dar uma desarticulada, que eu falo que, assim, só dá certo porque o piloto está junto, né. Então, se, morresse o paciente, mas também o médico, quem sabe tivéssemos mais segurança. Não é a nossa realidade. Um dia tem uma colega que inclusive vai fazer um workshop com a gente, esse é um assunto bem legal, que falou: "Escuta, mas como é que é isso, né?". Eu falei: "Olha, pensa assim, comandante escolhe quem vai viajar e escolhe para onde o avião vai. Ele não conta para ninguém, ele entra na cabine e fala: "Até logo pessoal, estamos indo viajar". É isso, é assim que funciona o hospital. O médico não faz plano terapêutico, não conta para a equipe o que é que vai ser feito, às vezes para o paciente ou não, e vamos embora. A gente entra no avião e se der combustível deu, se der teto teve, e vamos embora. É assim que funciona, né, muito ainda baseado na perspicácia, na perícia, na conhecimento do comandante ali, do cara que está, dando as regras ali do procedimento, da atuação. É meio por aí. Mas enfim, estamos melhorando sem dúvida.
Aspectos que estão relacionados à cultura de segurança, que evidentemente a gente precisa pensar, a fadiga, a condição de trabalho, a ausência de supervisão, dificuldade de comunicação, aqui se fala entre médicos e enfermeira, mas de qualquer área da instituição, comunicação, um problemaço, né, nas nossas instituições. Então, sem dúvida, a cultura de segurança passa por uma comunicação robusta. E, onde é que tá? Desculpe. Aqui, um slide um pouco menos espalhafatoso do que aquele que a gente viu, mas é exatamente a mesma coisa. O modelo de cultura informada, Informed Culture, de James Raison, 1990, olha só, tá. Então ele fala da cultura justa, ele fala da cultura de relato ou comunicação e da cultura de aprendizado. Essa interface entre esses 3 grandes blocos é que gera a cultura de segurança. Então cultura de segurança é ter de forma robusta a cultura justa, o relato e a aprendizagem. Se você roda o questionário, que bom, mas ele não significa que você tenha cultura de segurança, tá ok? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação e pergunta para o pessoal do núcleo de segurança, o que vocês têm feito a questão da cultura de segurança, normalmente eles nos trazem, eles nos mandam, nos mostram os resultados da aplicação do questionário. Obviamente, nós vamos olhar, por exemplo, como que está a notificação por parte do corpo clínico. Aí você já vê que está capenguinha. A gente vai ver, por exemplo, quais foram os planos de ação desenvolvidos, e o que se fez de cultura justa, o que foi aplicado de cultura justa na instituição lá junto ao RH. O que que você vê? Nada, flat, normalmente flat, as pessoas não pensam em cultura justa, falam: "Não, não, teve um evento adverso, ninguém foi mandado embora, está tudo certo", ou ao contrário, nós mandamos todo mundo embora e está tudo bem, mas não se aplicou nenhuma ferramenta, eles nem sabem que existe qualquer tipo de ferramenta, de avaliação, de responsabilização, né. Então, o que fazer com quem errou, né, entrando um pouco na questão da cultura justa. Primeiro, separar o que que é erro do que é violação. Esse termo é feio, é horroroso. Uma vez nós fomos falar isso no hospital, de saúde da mulher, nossa, não, não pode chamar assim, porque violação é outro contexto para eles, mas é o termo que a literatura usa. Que é isso? É quando você tem uma ação, eh às vezes não intencional, um comportamento de risco ou um comportamento efetivamente negligente, né. Então, o erro, ok, todos nós erramos, nesse caso a gente tem, sim, um olhar de segunda vítima, mas existe o comportamento de risco que, neste trabalho, apresentado pelo David Marks, em 2001, ele ainda fala das não intencionais, a questão do treinamento. Então, para o comportamento de risco, eu vou fazer o quê? Remover os incentivos à ação de risco. Então, se eu tenho um hábito das pessoas, né, de checar as prescrições todas ao final do plantão, né, então lá no final, na última meia hora, o técnico de enfermagem senta com as prescrições no colo, com a prancheta de todos os pacientes dele e vai fazendo lá, ticando, bolando, tudo no final do plantão. Isso aí é um comportamento de risco, né. O próprio a regra do conselho fala que você tem meia hora entre a administração da droga até fazer a checagem. Faz parte dos certos da medicação a checagem, mas eu deixo para o final do plantão, porque eu acho que eu ganho tempo, é mais rápido, mais bonitinho, mais felpudinho, não sei das quantas, e isso evidentemente aumenta o risco. Dá para ser treinado, dá para ser talvez sim, talvez não. Uns dizem que não, outros dizem que sim. Que é já diferente do intencional, né, o cara que faz sinal vital, no modelo Chico Xavier. Ele nem entrou no quarto do paciente, ele baixa ali e já, ó, pressão 13 por 11,5, temperatura 36,8, frequência respiratória, saturação 93. Pronto, fez os sinais vitais sem entrar no quarto, uma capacidade, né, maravilhosa. Esse cara é o negligente, esse cara é intencional o que ele está fazendo, ele não está fazendo para ganhar tempo, ele é profissional que deve receber tratamento disciplinar, não é erro, é violação, entende? E o paciente deteriorou, o MIUS dele estava 4, o cara colocou, porque chutou os sinais vitais, um MIUS de 2, ninguém acionou o time de resposta rápida, tá? Isso não é um erro, isso é uma violação.
Entende o que eu digo? Então, isso é o princípio da cultura justa, e aqui eu apresento a matriz de culpabilidade, adivinha de quem? De James Raisin, Noite com James Raisin. É verdade, o nosso amigo fazia muito mais do que queijo, e ele fez também a matriz de responsabilidade que foi adotada mais tarde pelo IHI, né. E ele fala, esse termo lá pela frente foi lapidado para matriz de responsabilização, mas o termo original é isso aqui, culpability tree, decision tree, quer dizer, árvore de decisão de culpabilidade, matriz de culpabilidade, tá? Então, o que que ele vai falar? Lembra que o James Raisin não tratava somente da área de saúde, ou na verdade não tratava de saúde. Então ele falava que o primeiro item era se foi intencional ou não. Isso não cabe na nossa área, né, o evento adverso nunca é intencional. Se for intencional, é crime. Existe? Também existe. Trabalhei uma vez num lugar que tinha câmera na UTI. E determinado técnico, todo o plantão dele tinha 2, 3 óbitos, uma UTI de 20 leitos. Poxa, que coisa, né? Não, e ele era ótimo, ele ia lá, ressuscitava, fazia, acontecia. Mas, puxa vida, um técnico de enfermagem, né? Ele sempre acordado, prestativo, fazia, sabia tudo né, de ATLS, a CLS, não sei o quê. Uma dessas, a câmera filmou ele injetando ar no intracate do paciente, no catéter venoso central do paciente. Ele injetava bastante ar, a hora que o paciente tinha parado, ele fazia o estardalhaço, chamava todo mundo, tentava ressuscitar, e ele tinha parceria com as funerárias, geralmente eram pacientes já em cuidados paliativos, pacientes que sabiam que a morte não seria uma surpresa, né? Estou falando de coisa de 20 anos atrás, nem tinha uma política de cuidado paliativo, mas todo mundo sabia, era o famoso paciente SPP, se parar, parou, e ele garantia que o paciente parava no plantão dele, ganhava uma graninha da funerária. Esse cara, evidentemente, foi preso, isso é crime, né? É assassinato, então não entra esse primeiro gominho do James Raisin para a área de saúde. Não há de se pensar de evento adverso intencional, não existe isso. Evento adverso, por definição, é não intencional e não ligado ao quadro do paciente. Mas aí eu vou continuando na árvore, vendo se aquela pessoa que eu estou questionando faz uso de substância não autorizada, se conhece, se tem conhecimento, né, da violação da operação de segurança que ela fez, se passou pelo teste da substituição, o que que é isso? Outra pessoa no mesmo lugar que aquele faria a mesma coisa ou poderia ter feito a mesma coisa, né? E por fim, se ele tem história de atos inseguros, é uma pessoa que, opa, fez uma, fez duas, fez três, é comum ele ter uma atitude insegura. Conforme os resultados, as respostas, você vai tendo aí o encaminhamento dentro dessa matriz, dentro dessa árvore de decisão, de responsabilização. Alguns hospitais acharam muito complexo, é um cliente nosso lá de Rio Preto, um pouco na época da pandemia, desenvolveu essa matriz baseada lá no James Raisin, em que só existem 3 resultados possíveis, né. Então, a responsabilização, então o indivíduo é culpado, inclusive com o hospital processando o colaborador, não só demitindo, mas processando por danos de imagem, por dano, causado ao paciente, então tomando a frente numa ação, contra esse colaborador. O do meio, que seria tipo mais ou menos, talvez tenha, vamos dar uma advertência, vamos ainda dar, né, botar um olhão nesse cara, então, um somebody love ali, e o outro não, que é a segunda vítima, é totalmente não intencional, esse cara precisa, do apoio de uma segunda vítima, e a gente precisa rever os processos, precisa rever o jeito de trabalhar, tá bom? Então, daí já surge o conceito de segunda vítima, né, então qualquer profissional que participa do evento adverso, do erro médico ou lesão inesperada relacionada com o paciente se torna uma vítima no sentido de ficar traumatizado pelo evento. A definição clássica de 2009 do Scott. Né. O que que as segundas vítimas experimentam? São vários sintomas, um leque bastante amplo de experiências negativas para quem se envolve no evento adverso. A maioria estão listadas aqui, nesse nessa trabalho feito em pelo Aranaz e Andrés, né, e o que se deve fazer enquanto instituição
para aquele paciente, qual seria esse protocolo de apoio às segundas vítimas. Então, a primeira coisa é manter a atitude positiva e livre de culpa. Se o cara é vítima, ele não pode ser culpado. Uma coisa que a nossa sociedade adora fazer, né, culpabilizar a vítima. A culpa é a roupa que ela estava usando, e outros absurdos que a gente vê na sociedade. Nós vivemos numa sociedade que é muito fácil culpabilizar a pessoa que é vítima, a pessoa mais fraca dentro de uma, hierarquia, inclusive social, né. Então, claro que a culpa é do técnico de enfermagem, nunca é do grande cirurgião, do médico importante, etc e tal. Tá, então, atitude positiva, livre de culpa, né, identificar quem são essas segundas vítimas, principalmente olhar, pessoas que aparentemente não têm muito a ver, tipo os residentes, voluntário. Um voluntário pode ser segunda vítima? Pode, na medida em que, sei lá, ele se culpa porque não percebeu 2 pontos, né, passou pelo quarto e não viu o soro errado. Isso causa para aquele voluntário, para o cara que faz, sei lá, Doutores da Alegria, o palhacinho se traumatiza, porque ele também, puxa, podia ter visto que, sei lá, estava fora da veia e correndo o soro errado, e ele não fez isso. Então, ok, a gente precisa entender o conjunto de pessoas envolvidas, cuidado, né, porque a maioria dos médicos não gosta, não aceita, não entende que é segunda vítima, então foge muitas vezes desse processo. "Não, não, não, está tudo certo, está tudo bem. Não, mas o senhor não quero apoio nenhum, está tudo bem, tá, vida que segue, isso acontece mesmo", e lá por dentro tá, né, tá fumegando. Esse cara é uma bomba relógio, ele pode a qualquer momento, ter novos, situações de evento, entrar num sistema de burnout e você ter um problema aí com esse profissional. Disponibilizar gente para ouvir, dar apoio emocional. Aqui eles falam em, às vezes, até afastar da assistência quando ocorre, né, naquele dia. Então, ocorreu o evento, puxa vida, essa pessoa, dá um tempo, alguém cobre, não fica exposto, não é, dentro da assistência. Alguns lugares fazem isso, outros não. Muitos lugares preconizam esse, bate-papo, essa fala do CEO, da pessoa responsável, do dono do hospital, com a linha de frente, no sentido de reforçar, não de ameaçar, evidentemente, né, não de dizer: "Ó, nós vamos descobrir quem foi, se você se entregar agora é melhor", não é, claro, pelo amor de Deus, não é para fazer isso. Se for para fazer isso, fica lá no gabinete, fica discutindo tabela com convênio, fica indo nos congressos para decidir nada e coisa nenhuma, é melhor do que ir lá para a linha de frente e ainda piorar a situação. Mas, se você tiver um gestor que seja capaz de ir para a linha de frente, dar um apoio, reforçar que aquelas pessoas são importantes, que o que aconteceu vai ser apurado e acontece, não é? Dentro das instituições, isso eleva o moral da tropa quando você tem o comandante, né, engajado nessa atividade, tá? No sentido de, o profissional não se sentir rejeitado e receber mensagens de apoio, tipo: "Vamos resolver juntos, estamos juntos nessa", indicar atividades de lazer, atividades junto à família, né, ter uma oportunidade dessa pessoa ser ouvida, de expressar seus sentimentos, seja com alguém da área de qualidade, da área de psicologia, enfim, você ter alguém para ouvir essa pessoa, não só o relato técnico do que aconteceu, mas como ele está se sentindo diante do que aconteceu, né. Alguns lugares falam até de licença, tratamento complementar e, evidentemente, conforme o tamanho da encrenca, né, um apoio psicológico, psiquiátrico, etc e tal, para essa segunda vítima. Estamos falando de segundas vítimas, tá? Não de pessoas que, na matriz lá de culpabilidade, se apresentaram fora desse perfil. Normalmente as pessoas ficam assim, envergonhados, temendo punição, evidente, se sentem isolados, desesperados, uma sensação de que não servem mais para nada, que a opinião não tem mais importância e cabe à instituição reverter esse quadro o mais rápido possível, tá? Aplicando o quê? Um negócio que já é antigo, né, principalmente na aviação, o tal do trust, né, tratamento justo, respeito, compreensão e entendimento.
um tratamento suportivo e, principalmente, trabalhar com transparência e oportunidade de contribuir. Olha, realmente o que aconteceu, a família vai te processar, mas nós vamos estar juntos, vamos dar apoio do nosso jurídico, não vamos estar desamparando aí nesse momento, nós confiamos no seu trabalho, nós confiamos na sua capacidade, tudo isso vai trazendo a autoestima de volta e o colaborador de volta, porque erros realmente acontecem, tá? Preciso ter, na segunda vítima, uma ação de escuta, confirmação da capacidade técnica, validação da capacidade de tomada de decisão, isso é fundamental, né? Então, imagina um cirurgião que perde a capacidade de tomada de decisão, né? Aí chega o negócio lá, o que que eu faço? Tiro, não tiro, sangra, não sangra, tapo, não tapo, fecho, não fecho. Complica, velho, não dá. A cirurgia que ele faria em 40 minutos, ele demora 1h30, 2 horas, né, e sai uma porcaria, então não dá, o cara tem que tomar de decisões, né, claro que tem técnica, mas tem algumas coisas que são decisão e ele precisa estar com um mínimo, né, de autoestima. Claro que alguns têm um exagero, pega um elevador para ele, o ego para outro, né, uma vez falei isso para um colega, ficou bravo comigo, falei: "Espera aí, ninguém mais entra", por quê? Fulano entrou e só o ego dele ocupa o elevador inteiro. Ficou bravo comigo, não gostou, era um diretor no hospital conhecido aqui em São Paulo. Ah, vai, me xingou, faz parte. E o que a pessoa precisa fazer por si mesmo, né, então, aprendizado, a gente vive falando. Então tá bom, a técnica não é mais essa, não é isso mais que se faz, o que é que se faz hoje em dia? Então o que que é protocolo de cirurgia segura, né? Por que que é importante fazer sign out? Por que ficar contando compressa, contando, coisinha de agulha, né? Por isso, porque acontece esse tipo de coisa. Envolvimento em outras atividades, lazer e eventualmente seu próprio suporte psicoterápico não mediado pelo hospital. A pessoa vai fazer terapia porque está sentindo que, olha, está ruim, né? Muito near miss, muita situação de conflito com pacientes, com colegas, etc e tal, está na hora de procurar apoio. E aí, a instituição propõe, evidentemente, treinamento, né? Treinamento é sempre bom? Hum. Treinamento é sempre ruim? Também não. Existem momentos para usar treinamento. Então, quando que eu uso? Diante de um evento. Quando eu tenho coisa nova, então tá, mudei todo o meu processo de dispensação de medicamentos da farmácia. Claro que as pessoas vão ter que ser treinadas, mudou os processos, né? Comprei equipamento novo de segurança, sei lá, cama que faz alarme, sensor de abandono, vou ter que treinar as pessoas. Novas campainhas que, sei lá, muda o som, faz outro tipo de coisa. Instalei campainha no banheiro, tá bom, vou precisar fazer treinamento. Se não mudei nada disso, se não tem nada novo, atenção. Atividades que requerem habilidade motora, quanto mais eu fizer, melhor. Então vamos lá. Simulação realística, mesma coisa. E principalmente quando já esgotou tudo, não tenho mais nenhuma barreira para criar, a engenharia de fatores humanos não me ajuda em mais nada, não consigo mais pensar em nada de barreira, só sobrou o treinamento. Quando ele é inadequado, quando a intenção é parar de usar a tecnologia, ferramenta ou dispositivo de maneira errada. Então, se eu tenho a mania de ir lá e desligar o meu alarme dos sensores, por exemplo, né, do oxímetro, do monitor multiparamétrico, isso é um hábito da instituição, desligar os alarmes, não adianta treinamento, né? Não é isso que vai fazer. Por quê? Porque as pessoas usam o material, os equipamentos de forma errada. Então, quando isso já está estabelecido, não é com treinamento que resolve. Quando eu quero mudar características inatas, então se eu tenho pessoas que gostam do perigo, né, como eu descrevi para vocês ali, o nosso chefe de compras, não é com treinamento que eu vou mudar aquilo, porque ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Quando o mesmo erro ocorre com várias pessoas, lembra do teste da substituição? Se eu tenho teste de substituição positivo, eu digo: olha, o Alexandre podia, mas a Priscila também poderia ter feito esse erro. É mesmo chance? Não adianta treinar, é o processo que está errado. Nós temos problemas e falhas no processo. Se elas já foram treinadas naquilo,
já fiz treinamento de higiene de mãos, já foram treinadas, né, na entrada, bem treinadas, bem capacitadas para obter sinais vitais, então o cara insiste em chutar o sinal vital, não sabe, fazer, sei lá eu, a mensuração da temperatura da geladeira, não é com treinamento que eu vou resolver isso, ok? Vou ter que ter outras ferramentas. E principalmente, o que a gente vê muito, o treinamento aparece como a única ou a primeira intervenção. Teve lá o evento adverso, lembra que eu contei, do hospital, da rede DASA, 8 planos de ação, 4 treinamentos, tá? Então, é sem dúvida, está muito claro que é a primeira ação que está sendo feita. O que que nós vamos fazer? A primeira coisa, treinar. Vamos treinar todo mundo de novo em sei lá o quê. Percebam que isso é perda de tempo, de dinheiro e os resultados são pífios, né? Por quê? Por causa justamente dessas características que nós vamos ver daqui para frente. Antes disso, preciso falar sobre a questão da terceira vítima. O que é isso? Isso é um conceito que apareceu em 2019, ficou meio apagadinho porque a pandemia veio, estraçalhou essa ideia. Alguns lugares tentam rever essa, trazer de volta o IBSP, por exemplo, tem um trabalho interessante sobre terceira vítima. Quem é a terceira vítima? É a patota que trabalha com eventos adversos, pessoal da qualidade, o núcleo de segurança do paciente, eventualmente as equipes de comissão de óbito, que veem muita coisa errada, estão o tempo todo ali trabalhando com coisas erradas, essas pessoas podem estar também se sentindo vítimas. O termo vítima talvez seja questionável, porque não são pessoas que estão ali obrigadas, né, ao contrário do paciente e do colaborador que se envolveu no evento, quem está lidando com o atendimento faz aquilo porque quer, né, não é exatamente uma vítima, no sentido de: "Puxa, que azar, meu trabalho é ser do núcleo de segurança do paciente e aí tem eventos". Velho, não existe núcleo de segurança do paciente sem eventos. Se você gosta, tá vocacionado para essa área, eventualmente você vai ter sim que se deparar com tristeza, dor, com coisas que deram errada, etc e tal. Time de disclosure: "Ah, eu não gosto de dor e sofrimento". Posso fazer parte do time de disclosure, não que eu vá gostar, mas eu tenho que saber que isso faz parte, então talvez o termo vítima não seja exatamente o melhor, mas sem dúvida essas pessoas precisam de um amparo, precisam de um olhar. Não é fácil, não dá para trabalhar o tempo inteiro só com um evento adverso, só com coisa que dão errada, a pessoa vai chegando uma hora que realmente, eh precisa de um amparo, precisa mudar o jeito de pensar, senão entra realmente num estresse, numa situação de burnout. E aí, pessoal, trago para vocês, para a gente encerrar, temos aí alguns minutinhos ainda, a questão de como fazer esses tais planos de ação. Se eu acabei de falar que o treinamento não resolve tudo, que não é, inclusive, a principal ferramenta para tratar segurança, né, as barreiras geradas pelos incidentes de segurança, então, com o que usar? Então, aqui tem alguns dois exemplos. Um é icônico, né, o livro do Robert Watcher, né, o Compreendendo a Segurança do Paciente, e o outro, que muitas poucas pessoas conhecem, o manual, né, Guia Curricular para o Ensino de Segurança, né, do Paciente da Organização Mundial de Saúde, edição multiprofissional, que é o que a Organização Mundial da Saúde diz que deveria estar sendo ensinado nas escolas, né. A área médica, pelo amor de Deus, né, ninguém nem sabe do que é isso, muito pouco, se tem de grade curricular, graduação sobre, segurança de paciente. Enfermagem, verdade, bem mais. Os médicos ainda passam longe aí dessa, guia curricular da OMS. Então, entender que somos todos humanos, então nós temos a questão dos fatores humanos, quando a gente fala fator humano, não é causa humana, então engenharia de fatores humanos estuda a relação que os humanos têm com as suas interfaces de trabalho, tá? Então, ela é aplicável para todo o trabalho humano e acomoda justamente as nossas limitações, tá? É uma ciência que objetiva assegurar que aparelhos, sistemas e ambientes, eles sejam desenhados para minimizar a probabilidade de erro e otimizar a segurança. Então, os nossos planos de ação, eles têm que ter esse olhar de engenharia de fatores humanos. O que eu consigo melhorar
naquele ambiente, naquele dispositivo, naquele sistema informática, naquele jeito de trabalhar para trazer mais segurança, ok? Então eu vou olhar o quê? Design de equipamentos, facilitar trabalhar do jeito certo. Então, as pessoas querem cortar caminho, né? Será que se cortar caminho não pode ser o jeito mais certo de fazer a coisa? Como modular isso, né? Reduzir a oportunidade da ocorrência de erros, né? Reconhecer a natureza da falibilidade humana, não deixar coisas do tipo: olha, se você prestar bem atenção, não vai fazer errado. Vai, vai fazer errado, né? Não existe ser humano que consiga prestar bem atenção 100% do tempo em 100% dos casos, tá? Mais cedo ou mais tarde ele: "Nossa, não prestei atenção, e agora?", né? Assumir que os erros vão acontecer e que os locais de trabalho e equipamento eles devem estar montados, desenhados para minimizar a probabilidade da ocorrência desses erros, mesmo que as pessoas sejam novatas, estejam estressadas, cansadas e atarefadas. Então, esse é o desafio. Nossos planos de ação têm que ter esse olhar. Tá bom, depois que eu fiz isso daqui, mesmo o cara com alto turnover, que chegou ontem no hospital, que está no burnout, que está cansado, que está não sei o quê, vai fazer direito? Vai fazer direito. Por quê? Porque é impossível conectar, possível não é, mas é muito difícil conectar a mangueirinha da dieta no catéter venoso central. Antigamente não era, era a mesma torneirinha que se usava. Eu cansei de saber de caso de doente recebendo dieta na veia, né? Hoje, se o teu hospital compra o equipamento certo, usa o material certo, isso não é possível, assim como você não consegue ligar, sei lá eu, o a cânula, né, o sistema do respirador no vácuo, né, os conectores são totalmente diferentes, você não consegue, sei lá eu, fazer a prescrição de um medicamento para o qual o paciente se diz alérgico. Puxa, isso a gente ainda consegue, a barreira ainda não está tão firme, ok? Mas é esse tipo de barreira. Não aparece medicamentos com base de dipirona se o cara fala que ele é alérgico à Novalgina, por exemplo, ok? Todo mundo que tem dipirona na fórmula saiu fora das minhas possibilidades de prescrição. Isso é barreira. Não, doutor, presta atenção, esse paciente é alérgico à dipirona. Um carimbo, tá bom, tudo isso ajuda, mas na prática ocorre o quê? O cara estressado, cansado, atarefado e novato pode perfeitamente prescrever a dipirona, mesmo estando no norma escrito ali, cuidado, paciente alérgico à dipirona, alérgico, sei lá, qualquer outra coisa, só um exemplo. Ok? Entender? Então, o design de fatores humanos, ele vai pensar nessa interface que existe entre nós humanos, nossas mãos, nossos sentidos e o que as máquinas oferecem. Então, será que esse display da bomba de infusão é o melhor ou ele tem que ficar fazendo conversão? O barulhinho que ela faz quando alarma é igual ao barulho do telefone da sala vizinha, então eu não sei se é a bomba, ou se é o telefone tocando. Tudo isso é engenharia de fatores humanos, tá? Qual lugar se preocupa com que barulho a bomba faz antes de comprar o equipo e vir a bomba de comodato? Nenhum, nenhum, né. E é esse tipo de falha e esse tipo de coisa que a gente tem quando você tem cultura de segurança de verdade. Então o cara de compra vai perguntar: "Espera aí, tá bom, o seu equipo que eu vou comprar vem junto à bomba de comodato, que bomba é essa? Espera aí, vamos falar com o núcleo de segurança se essa bomba é uma das que a casa usa", né. Por quê? Porque ela já foi testada, a gente já sabe como é que é o display, como é que é o som, como é que é não sei o quê, se não vai confundir com o barulho do monitor, se não vai confundir com o telefone da sala vizinha e etc e tal. Se é fácil dos colaboradores, a gente já sabe como os colaboradores usam a bomba, se realmente as funções estão do jeito mais fácil, ou ela está toda ao contrário, está toda, sei lá eu, em linguagem que a gente não entende, mas é a mais barata, é a que veio e a gente vai botar essa para frente mesmo, entendeu? Isso é cultura de segurança na veia, tá bom? E aí, óbvio, claro, não poderia faltar o nosso querido diagrama de modelo intelectual para inteligência sistêmica do querido James Raison, né. Só que eu trago um pouco mais desse conceito, então todos vocês conhecem, eu sei que conhecem, o modelo da causa do acidente, né, o modelo de queijo suíço, em que o perigo se vira vai
rompendo ali as barreiras, e essas barreiras, a gente olha assim e fala: "Poxa, mas que bobagem", mas não, no modelo dinâmico, eu já vi isso aí, o queijinho fica dançando, ele fica se movimentando, entende o que eu quero dizer? Esses slices, essas fatias do queijo, elas não são assim estáticas, bonitinha, como estão agora e puf, furou, não, elas estão se movimentando o tempo todo em 3 dimensões, indo para frente, para trás, e ali fica o feixe de luz e de vez em quando tchum, 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 pronto, passou, e é esse o modelo intelectual do James Razel. E ele conclui, para quem vai atrás, né, do modelo e não só, do desenhinho do queijo e das particularidades, que é preciso concentrar menos esforços no objetivo, e olha o termo que ele usa, inútil de tentar aperfeiçoar o comportamento das pessoas, e muito mais no objetivo de diminuir os buracos do queijo, o tal dos erros latentes. Esse termo já caiu em desuso, não se está mais falando de erros latentes, mas é o clássico. Criando, então, várias camadas ou mais camadas de proteção para impedir que esses buracos se alinhem e deixem o erro passar, tá? Então, esse é o modelo, hã, mais, adequado, né, mais, digamos assim, convincente que a gente tem até hoje para entender essa questão da segurança como um todo e também do paciente, né. Então isso vale para a indústria aeronáutica, tudo quanto é indústria, e vale para a segurança do paciente. O que que nós temos que fazer? Aumentar a quantidade de camadas de queijo, diminuir os seus espaços, diminuir o tamanho dos buracos e torcer, rezar muito para não passar o feixe e eventualmente ele vai passar, tá? Quando passar, fazer todo aquilo que a gente já viu sobre análise do evento e aprender. Então, onde dá para diminuir um pouco mais? Qual foi a última barreira? Será que a gente pode criar mais uma? Sei lá, por exemplo, o paciente, a família, funcionando como uma fatia de queijo suíço ali, de repente com poucos furos, porque olha tudo, olha o tempo inteiro, está o tempo inteiro ali vendo o que está sendo feito, mas a gente não fala, a gente não quer nem que eles participem, e se eles perguntarem, a gente xinga, fala: família complicada, família difícil, questionadora, põe lá no prontuário. Eu leio 500 prontuários por mês dos nossos clientes. Veja escrito, né? O médico escrevendo: família muito difícil, muito questionadora. Isso nada, essa é a família que provavelmente está preocupada em se tornar barreira, fatia de queijo com pouco buraquinho, não vai deixar passar o evento. E é isso que nós temos que fazer, tá? Então, menos investimento em tentar aperfeiçoar comportamento das pessoas. Vamos é criar barreira que qualquer pessoa, diante dessa barreira, vai ter um comportamento adequado, vai ter o resultado adequado, tá? Então, aqui o James Wales, a carinha dele ali, ele apareceu, tá vendo? Ele vai falar que justamente que barreiras são essas? Método, procedimento, então tá bom. Desenhar pop é barreira? É, é. Não é uma barreira espetacular, porque está lá no carrinho de pop, antigamente existia isso, está lá no sistema. Então, vamos dizer que não é o pop que resolve. Algumas vezes a gente vê isso, plano de ação, refazer o pop. Tá bom, mas é bem minhoquinha, né. O que que ele fala? Barreiras são pessoas, então vou fazer dupla checagem. Ambiente, ó, quem estiver fazendo medicação, veste um coletinho escrito: "Não converse comigo, estou em medicação", ou um colete amarelo daqueles de coisa de tráfego, né, do trafegou, não traficou. Do sentido de não fale comigo, por quê? Estou concentrado, não é para me distrair, então ambiente, né, equipamentos, demos vários exemplos, materiais, então sistemas, aqui no TEPA do James Razel, talvez o sistema não fosse tão espetacular, inteligência artificial, vamos botar uma máquina conferindo as prescrições, orientando os médicos: "Ó velho, não dá para prescrever isso para esse caso, ó, tem uma interação aqui em Y, em X, né, tem um os farmacêuticos fazem isso, mas talvez o sistema já possa fazer isso de forma bastante robusta, tá? Entender que todas as barreiras têm falhas, maiores ou menores, e que elas se movimentam constantemente. Essa é uma grande falha de muitas vezes que apresenta esse modelo do queijo suíço do James Razel, e esquece de falar que essas slices, essas fatias, elas estão se movimentando, elas não estão bonitinhas assim, que aí seria muito fácil, olha lá, pega a terceira, tapa aquele buraquinho, resolveu. Não, velho, não é assim, elas estão se movimentando e as barreiras de vez em quando se juntam, tá? A simples presença da barreira ou do buraco não significa um problema.
e porque eles existem, tá? O dano ocorre, evidentemente, quando existe o alinhamento das falhas, tá? Na prática, alguns exemplos que a gente já falou, não vou, muito para cima disso, tá, mas identificar a interação medicamentosa por máquina, checagem automática de história de reação transfusional do paciente, a tal da dupla checagem feita do jeito que tem que ser, não é 2 assinaturas na folha, às vezes a gente vê isso: "Ah, a gente faz dupla checagem", quando você vai ver não, na verdade você tem 2 assinaturas na folha de prescrição, não foi feito dupla checagem de coisa alguma, tá? Conectão de nutrição parenteral, etc. Por quê? Porque o nosso cérebro tende a encontrar atalhos, né, filtrar informações e nos pregar peças. Então, aqui eu trago para vocês, já estamos no finalzinho, cansado. O que que vocês acham? As linhas são tortas ou retas, né? Eu até peguei esse diapositivo, esse slide, e passei aquele negócio de cortar a página. Elas são retas, tá? Do ponto de vista horizontal, mas a ilusão de ótica nos faz achar que horas estão para cima, horas estão para baixo. Ou esse exercício muito comum que vocês já viram em vários, inclusive escola e coisa infantil, né, que é você observar o quadro e dizer a cor da palavra e não ler o que está escrito. Então você olha ali aquela palavra e fala: "Azul", está escrito azul. Não, fala a cor. É vermelho. Ah, tá bom, vermelho. Aquele outro é verde, mas está escrito vermelho. Você tem que pensar, você tem que parar. Muitas das nossas tarefas no hospital estão assim. A gente tem que parar, pensar, prestar atenção. Se você tentar fazer rápido, dá tudo errado, né. Então, isso é engenharia de fatores humanos. Não adianta treinamento, a gente põe lá no quadro, todo mundo dá risada, fala 2, 3 vezes certo, depois faz errado, e se você fizer isso exatamente dali meia hora, um monte de gente vai fazer errado de novo. "Puxa, mas vocês não vieram no treinamento?", né. Por quê? Porque depois que você fez 3 anos de idade, ninguém te pergunta que cor é essa. Concorda comigo? Essa é uma pergunta exótica para um adulto, né. Pensa bem, quantas vezes hoje alguém te perguntou: "Que cor é essa daqui?". Uma criança de 3 anos, você vive perguntando: "Que cor é essa? Que cor é aquela? Que cor" e aí faz sentido. Nós lemos palavras o tempo inteiro. Então, óbvio que a hora que você se vê diante desse quadro, a sua tendência é ler o que está escrito, né, mesmo que a orientação seja: "Diga a cor que está aparecendo aí". Entende o que eu digo? Então é isso que a gente faz muitas vezes com os colaboradores. Isso dá errado, dá ruim, vira evento adverso, a gente manda o cara embora. Aí põe o outro, vai fazer a mesma coisa. E a gente não está percebendo que nós temos um problema de engenharia de fatores humanos. Nós estamos querendo forçar uma rotina que não existe, né? Não faz parte, do cérebro de um adulto ficar perguntando que cor é essa, né? Mas sim o que está escrito. Isso é super normal, a gente faz o tempo inteiro. O que está escrito aqui? Nossa, isso é o dia inteiro, né? Muito bem. Então, pessoal, fechando, seres humanos cometem erros bobos, exemplo que nós mostramos agora, mesmo inteligentes, experientes e motivados, tá? Claro que existem fatores que pioram, fatores situacionais e fatores pessoais, né? Então, pouca familiaridade, inexperiência, fadiga, estresse, tudo isso pode piorar, mas se você tiver barreiras realmente robustas, mesmo isso daqui não é o suficiente para causar o evento, tá? Ideia de que tudo isso daqui deve estar sempre com o olhar do gestor, então a doença, a medicação, o estresse, o álcool, né, a fadiga, as emoções do colaborador, tudo isso interfere na segurança do paciente e talvez essa seja a referência mais antiga que eu tenho. Nós vamos lá para 1908, né, desde 1908, mais de 100 anos atrás, que já se fala que nós temos uma área de estresse ótima para funcionar, né. Estresse demais é um problema, causa ansiedade e pânico, e estresse de menos causa tédio. Então, nossos hospitais, se você tem na sua UTI 50, 30% de ocupação, cuidado, né? Você está lá na faixa do tédio, você está na faixa do perigoso, assim como se você tem 95% de ocupação, 98% de ocupação, 100%, né? O estresse está alto, você está numa produção demais, tá? Então, tentar entender isso faz parte também dessa questão dos fatores humanos. Não podemos deixar os nossos colaboradores completamente sem estresse, no tédio, porque também eles vão fazer erros de segurança, tá?
e, ao contrário, evidentemente, tentar manter essa faixa ótima de estresse. Bem interessante. Então, alguns exemplos da prática dos fatores humanos. Então, por exemplo, o uso de checklists, uso de barreiras de sistemas, evitar ao máximo confiar na memória. Fui avaliar um hospital uma vez que funcionava assim: o gestor falou: vamos economizar papel. Pô, legal, economizar papel. Então vai ter tablet, vai ter, sei lá, smartphone. Não, não vai ter nada disso. Você olha na tela, decora o que está ali, vai lá, pede na farmácia, prepara e aplica no paciente. Claro que dava ruim, claro que dava ruim, né. Como é que pode um pronto-socorro tá bom, verdade, tem lá 20, 30 medicamentos que são mais usados, mas a ideia era essa, o colaborador ia olhar na tela o nome do paciente, ia lá na farmácia, pedia, nada de guia, nada de papel, nada de coisa nenhuma, preparava e ministrava. Claro, confiar na memória não dá certo, principalmente num ambiente, eh de grande número de informações. Tentar tornar as coisas visíveis, então usa assim, usa etiqueta com nome, faz 5S, coloca coisa de cor diferente. Tinha uma época que era um pecado mortal você fazer faixa no hospital, de sinalização, colocar ala com cor disso, cor daquilo, medicamento em caixa de cor diferente. Não, faz. Por quê? Porque tudo isso ajuda a nossa questão visual, nosso cérebro a entender do que é que nós estamos falando. Você vê uma cor vermelha, você falou: "Opa, atenção, alerta". Isso é de bicho, qualquer bicho é assim, né. Só pensar nos bichinhos que usam essa artifício para não serem devorados. Então eles têm uma cor de alerta, uma cor que chama atenção, o cara fala: "Opa, o que que é isso daí?". Nós também somos assim, então faz parte isso, né. Rever e simplificar processos, padronizar os processos que podem ser padronizados, não é para fazer pop de tudo, a ideia do descreva tudo que você faz já passou, né. Nós precisamos descrever aquilo que é importante, que é relevante, que é barreira de segurança. Lista de verificação, reduzir ao máximo a dependência do prestar atenção, né, da vigilância, e entender que erros são inevitáveis, mesmo para pessoas experientes, motivadas e atentas. Treinamento só vai adiantar quando for indicado. Tem coisas novas no pedaço, ok, vamos treinar. Alteramos o protocolo de sepsis, maravilha, treinamento para todo mundo. O pessoal não sabe usar a bomba de infusão, já foi feito treinamento a respeito. O problema está na bomba, não está no pessoal, né. Essa bomba talvez tenha problemas de engenharia de fatores humanos, ela não se relaciona bem com a interface com o humano, e nós somos o humano. Vamos começar a pensar nisso, tá. Situações que aumentam a probabilidade de erro, claro, pessoas cansadas, estressadas, um sistema de trabalho desorganizado, falta de liderança. Liderança não está nem aí para a hora do Brasil, deixa o pau comendo lá, né, passagem de plantão feita às pressas, correndo, tudo isso, comunicação fragmentada, tudo isso, tá? Então, pessoal, para a gente encerrar, dar um tempinho para conversar, só deixando claro outros produtos que a Papai Azul tem. Então, nós fazemos, como eu falei, a avaliação externa de prontuários, né? Então, a gente olha evolução médica, plano terapêutico, sumário de alta. Temos nossos grupos do WhatsApp. Quem não faz parte, é só entrar lá na Linktree do Papai Azul. Vocês encontram esses grupos, tá? Bastante coisa lá para a gente conversar, bastante parceria. Nosso grupo no LinkedIn, né, então ainda está crescendo, vamos ver se a gente dá um gás aí. Quero chegar a ter 100.000 pessoas nesse grupo, vai ser uma baita meta, precisamos trabalhar nisso. E aqui os nossos contatos, nossas redes sociais, tá bom? Nesse instante, então, eu vou interromper a apresentação, né, parar de compartilhar e parar também a gravação